Oi, pessoas, tudo bem com vocês? E aí, gente, como é que foi este feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalho? Teve alguma diferença o feriado na vida de vocês, em meio a essa quarentena toda? Espero que vocês tenham ficado bem bonitos em casa, né, gente? E se saírem, que tenham saído de máscara por alguma coisa muito importante, né? Vamos nos cuidar muito bem neste momento que a coisa tá apertando. Força na peruca. Pesquisando pro vídeo da semana passada sobre as curiosidades da literatura brasileira, eu descobri uma coisa sobre o 1º de maio. E descobri que uma das muitas coisas de Carol é o 1º de maio, que é o Dia da Literatura Brasileira. Sim, é uma vergonha não saber disso antes. Por que que o dia 1º de maio é o Dia da Literatura Brasileira? O que tem a ver 1º de maio, Dia do Trabalho, 1º de maio, Dia da Literatura Brasileira? Que conexão tem? Nenhuma mesmo. O 1º de maio foi escolhido como Dia da Literatura Brasileira em homenagem a um grande escritor do nosso país chamado José de Alencar. O José de Alencar nasceu dia 1º de maio de 1829 no Ceará. Ele viveu muito tempo em São Paulo, boa parte da vida dele em São Paulo. Além de escritor, ele foi advogado, também foi político e fazendeiro. E essa combinação de político e fazendeiro não ficou uma coisa muito bonita na vida do Zé de Alencar. Por sinal, lembra que eu falei no outro vídeo que eu achava que os escritores eram super-humanos? Foi com o José de Alencar que eu aprendi que eles são bem normais. Porque essa junção político-fazendeiro fez com que o José de Alencar tivesse umas ideias meio estranhas. Ele era político na época que foram votar a lei do ventre livre. Essa lei dizia que as crianças que nascessem de pretos escravos, a partir daquela lei, seriam libertas. Uma lei meio estranha, né, gente? Mas tudo bem. E José de Alencar, quando colocaram essa lei em votação, falou: Eu me recuso a votar esta lei. Esta lei é uma lei comunista. e se retirou e não fez parte da votação. Agora, será que era porque ele era fazendeiro e daí ele ter escravos era muito melhor do que ter funcionários para pagar? Não sei. Fica aí, né, gente, uma reflexão. O José de Alencar escreveu muitos romances, tanto que quando a gente estuda a obra do José de Alencar, a gente divide esses romances em 5 tipos: urbano e indianista, que foram os romances assim que fizeram mais sucesso, que a galera mais gostou, e os rurais, os históricos e os regionalistas, que a galera só leu porque era José de Alencar. Sabe assim, vamos ler que é José de Alencar, né? O José de Alencar morreu em 12 de dezembro de 1877. E nós vamos falar um pouquinho agora de alguns desses romances que fizeram parte dos romances mais populares, os indianistas e os urbanos. A gente percebe na obra do José de Alencar um grande conservadorismo, ou seja, ele pegava a história dele e encaixava dentro da caixinha das leis da sociedade da época. Aquelas regras que a sociedade dizia que aquilo que era certo era o que a gente via na obra dele, porque ele era muito conservador, ele não era um homem assim para frente do tempo dele em termos de vamos quebrar paradigmas e costumes, né, preconceituosos. Não, ele obedecia as coisinhas como tinham que ser. Então a gente vai começar a falar dos romances urbanos, 2 deles eu vou falar com vocês, e a gente vai perceber, eu vou dar uma diquinha, na verdade, que eu não vou contar o final dos livros, né, gente? Como que ele dava um jeitinho de deixar bem conservadorzinha a obra dele. O primeiro livro chama Lucila. A Lúcia é a personagem principal, o apelido dela é Lucila. E a Lúcia é uma prostituta. Meu Deus, uma prostituta, a personagem principal. E agora? As mocinhas casadoras vão ler o livro e vão achar que é lindo? Também não querer ser se prostituindo na vida. Oh, meu Deus, como vai ser? Bom, a história da Lúcia, uma prostituta, conhece Paulo, um estudante de medicina. E eles se apaixonam. E é vai e vem, vai e volta, e termina e continua. E ai que triste, ai que feliz, e eu te odeio, eu te amo. Toda uma dor, todo sofrimento. Daí até que um dia o Paulo chega para ela e diz: Lúcia, eu te perdoo. Do que, meu queridão? Do que tu perdoa ela? Porque ela era prostituta? Tu não tem que perdoar ela porque ela era prostituta. É a vida dela, tu te apaixonar. Paulo disse:
Oh, Lúcia, eu te perdoo. E daí, quando a Lúcia foi perdoada pelo amor da vida dela, e dela seria feliz para sempre, sairia daquela vida e entraria para a vida de mulher casada e correta, de família, algo acontece, que eu não vou contar, né? Porque lembra das mocinhas casadoras? Se a gente lê um livro, a gente não, né, gente? Se aquelas menininhas lá daquela época lessem um livro que a prostituta fazia o que queria da vida dela, ela que decidia a vida dela, ela que mandava na vida dela, e daí ela era perdoada e vivia feliz para sempre num casamento, uma moça de família, o que, que as mocinhas casadoras iam pensar? Iam querer fazer igual? Imagina, os pais iam matar elas. E o José de Alencar. Então, lá no final do livro, acontece algo que a gente vê que ela recebeu o perdão questionável do Paulo, mas ela não vai viver feliz para sempre, não. Além de Lucila, dentro dos romances urbanos, a gente também tem Senhora. Senhora traz como personagem principal a Aurélia, uma menina de 15 anos, pobre de maré de si. Pobre, pobre, pobre. Que é apaixonada e namora com o Fernando. O Fernando é um cara super interesseiro. Sabe, vocês devem conhecer alguém assim que não tem às vezes nem o que comer em casa, mas tem o último iPhone e o último tênis mais caro lançado? Esse era o Fernando. Fernando, super interesseiro, recebeu a proposta de um dote. O dote era o que uma família pagava para o noivo para ele começar a vida, né, com a menina e tal. E ele recebeu o dote. E ele sabia que, por mais que ele amasse a Aurélia, ela não ia ter condições de pagar um dote para eles começarem a vida deles. Então ele largou a Aurélia e foi, né, foi noivar com essa menina. E enquanto isso, a Aurélia recebeu uma herança e ela ficou rica de maré de si. Rica, 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 rica. Fedia a dinheiro. Meu Deus, gente, que coisa moderna! Uma mulher rica e poderosa. Meu Deus, José de Alencar vai desencaminhar essas menininhas. Imagina, as meninas, filhas das famílias burguesas, cheias do dinheiro, lê lá o livro. Olha aqui, ó, a Aurélia tem dinheiro e é ela que manda em tudo. Eu também quero ser assim. Ia dar problema, né, gente? Os pais das meninas burguesas não iam gostar. Iam cortar elas e o José de Alencar também. Pois então, a Aurélia, rica, poderosa, tem um tutor, porque ela ainda é menor de idade. E ela diz pro tutor, tutor, tu vai lá, procura aquele rapaz e promete para ele tanto de dote. E o tutor tentou convencer ela a não fazer isso. Ela disse, não, faz isso. O tutor foi lá, ofereceu tanto de dote pro Fernando. O Fernando ficou louco, porque era um dote imenso. E o tutor disse, só que tem uma condição. Tu só vai saber quem é tua noiva no dia do casamento. Fernando disse, não tem problema. Quando o Fernando vê a Aurélia entrando na igreja no dia do casamento, ele pensou, juntei a mulher que eu amo com o dinheiro que eu amo, eu vou ser o homem mais feliz da vida. Ele foi? Não foi, porque a Aurélia fez uma vingancinha e tratou ele muito, muito mal. Por sinal, gente, essa história deu meio que uma inspiração para uma novela que no momento eu não lembro o nome, mas se eu não me engano, quem fez o papel foi a Sharon Menezes. Se vocês lembrarem o nome da novela, coloca aí nos comentários. Já deixa uma curtida. Ah, lembrei, ó, deixa uma curtidinha aí. Comenta aí, gente, como é que é o nome dessa novela, porque a Sharon Menezes, ela fez a mesma coisa assim, ela ficou rica, comprou o noivo, tratou ele mal e tal. Bom, voltando à senhora Aurélia, a Aurélia tem uma vingancinha ali no Fernando, né? E a gente tá no momento, então, meu Deus, temos uma mulher poderosa, cheia do dinheiro, se vingando de um homem. A sociedade ia gostar disso, gente, em 1800 e tanto? Não ia. O que o José de Alencar fez? Arrumou o final para que a sociedade gostasse. Spoiler, a Aurélia não ficou tão poderosa e o Fernando ficou com o dinheiro, né, gente? Mas vão ler lá, vale a pena. Outra modalidade dos romances que fizeram sucesso foram os romances indianistas. E vamos começar falando pelo Guarani. O Guarani tinha como personagem principal o índio Peri, obviamente da tribo Guarani. E o Peri era um índio escravo de uma família branca. E ele era um índio europeizado, ou seja, um índio que já tinha
a cultura europeia. Não vou dizer que ele tinha adotado a cultura, porque não foi uma opção, né, gente? Obrigaram ele a adotar a cultura europeia. Então ele era um índio que falava português, era um índio que se vestia com roupas, né, como os europeus, era um índio que era católico, então ele era europeizado. E o Peri era devoto de Nossa Senhora. E assim como ele idolatrava Nossa Senhora e era devoto a ela, ele também idolatrava e era devoto da Cecília, que o apelido era Ceci, a filha da família que ele era escravo. A Ceci sabia dessa adoração que o Peri sentia por ela e ela usava isso a favor dela, né? Ai, Peri, eu queria tal coisa. Ai, Peri, faz isso por mim. Tarará, tarará, tarará. Então aí nesse livro nós temos um índio escravo europeizado idolatrando uma menina branca da família que escravizava ele. E é isso aí que eu vou contar. Tá? Vamos ficar no suspense que ainda vou falar da Iracema e daí a gente vai juntar os neurôniozinhos. Bom, o outro livro é Iracema, que a personagem principal é a própria Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, cujos cabelos eram mais negros que a asa da graúna e que corria mais rápido que uma gazela. O que me incomoda muito, para começar, é o uso de tantos animais para descrever uma mulher indígena. Me invoco com essa parte, não gosto. Mas enfim, a Virgem dos Lábios de Mel, Iracema, não é uma índia europeizada, é uma índia que tem a sua cultura, que está morando na floresta com a sua tribo, que não é escravizada. Até que ela conhece Martim, um colonizador português. E a Iracema olha para o Martim e se apaixona por ele. E Martim se interessa por Iracema. E é isso que eu tenho para contar para vocês também. Eu tenho, assim, uma dica. A Iracema era a Virgem dos Lábios de Mel. Depois que ela conheceu Martim, ela só ficou com os lábios de mel. Que conclusão a gente pode chegar, mesmo sem eu contar o final dessas histórias? O José de Alencar era conservador. Ele tratou de um livro que tinha uma prostituta, que foi perdoada pelo seu amor. Mas algo aconteceu, e esse amor não teve um final feliz. A Lucila, ela não foi feliz para sempre. A Aurélia foi, então eu vou tirar ela dessa lista, tá? O Peri amava Ceci. E olha que lindo, gente, o nome deles até rima. Não foram feitos um pro outro? Não, não foram. Ele era índio, ela era branca, não podia misturar. A Iracema e o Martim se envolveram. Foram felizes para sempre? Se casaram e o amor venceu? Não, não, porque uma índia não podia casar com um branco. E aí, nesses finais, que a gente encontra o conservadorismo do José de Alencar. E como, de novo, que ele sempre dava um jeito de encaixar a obra dele dentro daquela caixinha fechadinha dos costumes burgueses para que os burgueses continuassem lendo os livros dele. Imagina se desse mau exemplo para os filhos da burguesia. Ele não estava nem vivo. Não tá, né, mesmo hoje, né, gente? Então não fazia mal. Bom, gente, 1º de maio, Dia da Literatura Brasileira, porque era aniversário do José de Alencar, um grande escritor, com esses poréns que eu deixei assim, tanto quanto claro, minha opinião pessoal, eu acho, né, gente? Mas se vocês lerem, vocês vão perceber isso. Não leiam Iracema. Não leiam Iracema. Não leiam Iracema. É muito chato, gente. É um livro desse tamanho assim, ó, chatinho. Uma coisa que eu acho que deixa o livro interessante é uma ideia que tem fora dele. Muitos teóricos da literatura dizem que se a gente trocar as letrinhas do nome Iracema, forma a palavra América. E que o livro, na verdade, é uma metáfora para o que aconteceu com a América. Por exemplo, os portugueses vieram para o Brasil, tiraram todas as riquezas que tinha no Brasil, viraram as costas e foram embora e disseram, se vira. Assim como o Martim veio para o Brasil, tirou a riqueza natural, a riqueza da Iracema, né? Virou as costas, foi embora e disse, te vira. Então, se a gente pensar a história de Iracema por esse ponto de vista, fica muito interessante de ler um livro, quando a gente pensa dessa maneira assim um pouco mais histórica. Tá? Desafio vocês. Será que Iracema é tão ruim como eu tô falando? Será? Quero que vocês provem aí e escrevam aí nos comentários. Vocês acham Iracema ruim? Já leram? Não leram? Vão ler? Escreve aí, gente.
Querem ler um livro bom de Anista? O Guarani. Esse é muito bom. Agora, dos urbanos, tanto Lucila quanto Senhora é massa. Leiam com certeza, tá, gente? Então, lembrem sempre, deixem um comentário, curtam aqui o meu vídeo, se inscrevam. Compartilhe o vídeo, gente. Vai que tem alguém aí que precise saber um pouquinho mais de Alencar e algum trabalho para essa quarentena. Compartilha meu vídeo. É muito mais legal aprender aqui comigo, não é? Muito mais fácil. Olha que quantas diquinhas eu já dei, certo? Então, gente, um beijo para todo mundo e até mais ler.